Olá! Pessoas avoadas, desatentas, estabanadas, crianças inquietas ou distraídas com dificuldade em se manter atentas às aulas, de controlar os impulsos. Para elas, as regras e os limites são desafios enormes e, por isso mesmo, podem sofrer preconceitos e serem tratadas injustamente como mal educadas, sem limites. Essas pessoas podem ter o transtorno de déficit de atenção, com ou sem hiperatividade, ou TDA ou TDAH. E é esse o tema do nosso programa de hoje. Vamos falar sobre déficit de atenção na infância e da importância da inclusão nas escolas. Vamos entender o que é esse transtorno que parece acometer um número cada vez maior de crianças e adolescentes. Como os pais podem ajudar? E em relação à escola, é preciso um contato maior com os professores? Como são os tratamentos hoje? Essas são apenas algumas dúvidas que serão debatidas. Então, fique com a gente e aproveite para participar. Está no ar, Pense Saúde. TDA ou TDAH, o transtorno do déficit de atenção com ou sem hiperatividade. Esse transtorno é caracterizado por um processamento diferente das informações pelo cérebro. Neste episódio de Os Simpsons, Bart é diagnosticado pela escola com o transtorno. Na vida real, o transtorno é geralmente identificado pelos pais e diagnosticado por um médico especialista no assunto. E para falar sobre esse assunto hoje participam do programa a pediatra doutora Maria Mercedes Zuquerato Castro e os neuropediatras doutor Rodrigo Carneiro de Campos e doutora Marli de Araújo Marra, todos médicos cooperados da Unimed BH. E eu gosto que você também participe do programa com a sua dúvida, pergunta, comentário ou até mesmo depoimento sobre o tema de hoje, déficit de atenção. Você pode participar por e-mail ou por telefone. Lembrando que o número para contato é 3209-0119 e o e-mail é saude@tvhorizonte.com.br. Eu agradeço muito a presença de vocês aqui, porque eu gosto de falar desse tema que gera muita angústia às vezes na família, nos pais e nas crianças que sofrem às vezes, como a gente falou, é preconceito. Então vamos entender. Eu vou pedir primeiro para o doutor Rodrigo explicar. Transtorno de déficit de atenção. De fato, é um transtorno que acomete 5% da população da idade escolar. E ele tem uma base neurobiológica, ou seja, o cérebro dessa criança, desse indivíduo, ele funciona de uma forma diferente, principalmente para as funções executivas, nas quais você tem uma dificuldade de planejamento e uma dificuldade de execução. A memória de trabalho ela é um pouco diminuída. Com isso, esses indivíduos eles tendem a começar as atividades e não concluir. Eles fazem de uma forma completamente desorganizada. Existe essa dificuldade de organização também. Muito grande. Então, não é só a atenção de ficar parado, prestando atenção, ou simplesmente não conseguir se comportar de uma maneira aceitável nos determinados ambientes. Então, ele tem uma desorganização motora, uma hipercinesia que dá essa hiperatividade e nessa desatenção ele não consegue planejar nem concluir bem essas funções. Qualquer tarefa, né? Qualquer tarefa que ela tende não só a aparecer na escola, mas também no convívio social, no convívio na família, domiciliar. Então é uma uma condição, eu não falo nem doença, é uma condição que faz com que esses indivíduos tenham uma dificuldade maior na adaptação. Certo. Ele falou aqui, às vezes, de uma hipercinesia, que é o que a gente chama de hiperatividade. Mas pode existir o transtorno de déficit de atenção sem essa hiperatividade, doutora Marli? Sim, o nome é um só, né? A sigla é o TDAH, que é transtorno do déficit de atenção com hiperatividade. E pela classificação, ela pode ser
a forma mista, que é a mais comum, que tem tanto os sintomas da desatenção quanto da hiperatividade e a impulsividade. Então, é essa tríade que se caracteriza, né, o quadro. Pode ser a forma só desatenta, né, ou pode ser a forma hipercinética. Né? Pode ser. Isso, pode ser a hipercinética. A mais comum é a forma mista, ou seja, tem sintomas que englobam os quadros aí de desatenção, né, como o Dr. Rodrigo falou, e tem aqueles também com a hiperatividade associadas, que é a mais comum. De fato, os 3 pilares principais estão na desatenção, impulsividade e hiperatividade. A questão de classificar nos subtipos, hoje, nós não fazemos muito isso, porque aquele mesmo indivíduo que em determinada época da vida dele, ele era mais impulsivo, hiperativo, ele pode tomar uma característica mais desatenta em outra. Então, é uma condição que ela flutua dentro desses 3 sintomas principais. Tá? E a predominância de um ou outro é que vai fazer com que a forma de apresentação ela varie ao longo da vida. São crianças que já nascem com essa característica de serem... Porque às vezes isso é percebido muito na escola, mas em bebê isso já é possível ser percebido, por exemplo, na mamada, no sono, nos choros, ou não? Às vezes as mães já relatam que é uma criança que amamenta mais inquieto, que distrai muito facilmente no ambiente, que para amamentar tem que ter um ambiente mais contido, com menos estímulo, uma criança que às vezes tem um distúrbio de sono, que já pode ocorrer desde pequititinho. Uma agitação maior, mas no diagnóstico você não vai normalmente fazer um diagnóstico desse num bebê. Né? Claro. Então, a gente tem algumas percepções que quando você vai fazer o diagnóstico, quando você vai fazer uma história pregressa, a mãe relata alguns dados que fazem se você pensar que desde bebê já pudesse ter uma criança, entre as mais agitadinha, mas não é aí que a gente vai fazer um diagnóstico. Eu vou querer falar sobre o diagnóstico, mas parece que a doutora Marli queria comentar alguma coisa antes. Pois então, as crianças que têm a forma predominantemente desatenta, às vezes elas são tidas assim como mais lentas, ou lerdas, entre aspas, né? Enquanto as hipercinéticas, as hiperativas, elas são as desastradas, né? Estabanadas, como eu falei, né? Estabanadas, né? Essa daí, ela incomoda mais o hiperativo. Então, às vezes, as escolas, elas chamam mais os pais, alertam mais precocemente, porque essa criança, ela vai perturbar mais o andamento das aulas. Enquanto a desatenta, que é mais voada, porém é quieta, né? Ela está funcionando mal, como o Dr. Rodrigo falou, quer dizer, ela não produz, né? A função executiva dela está alterada, não incomoda dentro da sala. Mas ela não incomoda, né? Ela não produz, mas não incomoda. Ela não está funcionando, não vai bem na escola, tem as outras consequências. Da mesma forma. Bom, a gente está falando aqui de diagnóstico, porque criança, gente, faz parte. Ser agitado, faz parte brincar, faz parte ser levado. E, às vezes, quando a criança começa a ser levada, ela é hiperativa. E existe esse risco até de um super diagnóstico. Exatamente. Ou, às vezes, dos pais já acharem, ou da própria escola. Então, existe um limite tênue aí, né, doutora Maria Mercedes? Eu acho que atualmente a gente tem uma supervalorização desse diagnóstico. Às vezes o diagnóstico vem sem nem ter sido avaliado por um profissional e já vem com o diagnóstico. A mãe já chega e já fala, meu filho é hiperativo. E às vezes não tem dados suficientes para você firmar um diagnóstico assim. E, às vezes, o incomodado, né? A escola, a família, já rotulam a criança que ela é hiperativa e ela pode não ter os sintomas que vão fazer o diagnóstico, já que o diagnóstico é clínico. Sobre isso que eu quero falar, doutor Rodrigo, esse diagnóstico. Bom, voltando um pouco ao assunto dos... nos preocupa muito aqueles que realmente têm, independente de cultura, nos estudos bem conduzidos, no mundo todo, na Europa, Estados Unidos, Canadá, Japão, alguns aqui do Brasil, mostraram uma incidência em torno de 5%. Esses têm que ser diagnosticados e realmente tratados. Agora,
o outro lado, o outro extremo também, é que como o tratamento ele é muito efetivo, o tratamento medicamentoso e terapêutico, ele é muito efetivo, então costuma-se usar, fala assim, ó, né, tinha um menino que era muito, ele incomodava muito, ele fez um tratamento e mudou, ele tinha um desempenho ruim, passou a ter um desempenho ótimo, então isso espraia para as outras situações todas. Então, hoje a gente tem muitos meninos que não dormem bem, que usam tecnologias até muito tarde. Então, esses meninos tendem a ser mais desatentos, mais ansiosos e confundem o diagnóstico. E esses não respondem a tratamento. Eles têm sintomas de déficit de atenção, porque é um diagnóstico clínico, não tem nenhum exame que nós possamos fazer que vai dar o diagnóstico é clínico. Então, são situações de desatenção, de baixo planejamento e produtividade que vão repercutir com prejuízo na vida desses indivíduos. Então, com isso, você tem outras situações que são muitas, até de doenças crônicas, déficit visual, déficit auditivo, que simulam transtorno do déficit de atenção e não é. E essas, sim, devem ser diagnosticadas e não tratadas como déficit de atenção. Entendi. Você tocou aqui alguns pontos que depois eu vou querer voltar, porque, sem dúvida nenhuma, a geração atual é uma geração que está geralmente conectada a 2 ou 3 estímulos ao mesmo tempo, seja celular, computador, televisão. Isso, às vezes, você está com o celular e o computador ligado assistindo a uma aula, às vezes você está com sonho, ou seja, é uma geração que está acostumada a prestar ou não prestar atenção, a não focar atenção em uma coisa só e a estar sob estímulo de várias. E isso pode ser confundido ou pode aumentar uma agitação da pessoa sem que isso seja necessariamente o transtorno. Nós vamos falar sobre isso daqui a pouco e sobre até essa superestimulação eletrônica e desde a infância. Mas daqui a pouco a gente fala sobre isso. Um rápido intervalo. A nossa conversa continua daqui a pouco. Enquanto isso, convido você a participar com a gente, com a sua dúvida, pergunta, por e-mail ou por telefone. Lembrando que o número é 3209-0119 e o e-mail é saúde@tvhorizonte.com.br. E o intervalo é rápido. Voltamos já já.